que eu estipulei meu set de agarras por molde, então aqui essas 8 agarras, eu coloquei elas numa disposição, deixando sempre um vão bacana entre uma e outra. Elas parecem que estão coladas, mas não estão. Elas têm um vão aí de 1,5 cm, quase 2, entre uma e outra, que vai ser preenchido de silicone. Então eu fiz uma disposição ó, que eu consiga fazer uma forma quase que no formato da tela aqui, para melhor aproveitamento do silicone. Então muito cuidado, se acontece isso, ó, de ficar próximo, o silicone ali vai ficar muito fino e vai rasgar logo no primeiro, segundo uso. Então deixa uma parede de silicone pelo menos aí de uns 2 centímetros. Ó, o cantinho aqui, a garrinha de pé. Então eu vou cortar um pedacinho de madeira, eu corto no Eucatex um pedacinho de madeira nesse formato, para a gente começar a fazer a nossa forma para a confecção do molde desse set. E eu falo o tempo inteiro de silicone, vai muito silicone. Por que essa preocupação em quantidade de silicone? Porque o silicone é a parte cara da brincadeira. Cada molde é 3, 4, 5 quilos de silicone. Então, quanto menos silicone você usar, mais barato fica o seu molde. Só para ter uma ideia aqui, ó, mais ou menos, vou cortar primeiro de forma grosseira, 25 por 35. Vou cortar um pedaço, daí eu disponho as agarras de novo em cima da madeira, faço o desenho certinho, depois eu arredondo as bordas. Bom, eu primeiro preparei aqui uma base para nossa forma, de 25 por 35 aproximado. Agora em cima dela eu vou posicionar melhor as agarras e realmente definir o tamanho certinho. Bom, definida a posição das agarras na base, a primeira coisa aqui eu marco. Essa aqui vai ser a nossa forminha. Essa garra aqui ela faz assim, né? E essa pega aqui passa por dentro. Então, percebe que as distâncias mínimas aqui são de pelo menos 1,5 cm, 2. Essa aqui também ela faz assim. Perfeito? Agora o que a gente vai fazer? Eu vou cortar o excesso, deixar essa mesma borda de 1,5 aqui. De uma forma que eu não perca. O que acontece? Se eu fizer uma forma quadrada desse tamanho, na hora que eu encher de silicone, todos esses cantos aqui, vou desperdiçar. Como eu disse, o silicone é a parte mais cara da brincadeira. Então a gente vai tentar ao máximo fazer economia aqui de silicone. Agora eu vou cortar nossa forma de ameba aqui, para não desperdiçar esses cantos. E vou mostrar para vocês como faz a forma disso.
Bom, nessa próxima etapa eu preparei aqui 2 tiras de cartolina grossa, normal. Já cortei 2 tiras, já prevendo a altura da nossa forminha, já com uma folga. A garra está com 4,5 de altura, eu cortei uma tirinha de 6 centímetros. E a gente vai fechar essa lateral aqui, ó, dessa forma, usando silver tape ou qualquer tape que grude bem. Eu tô com um bem chique aqui, todo xadrez. O que eu vou fazer? Eu vou já deixar preparado algumas fitas, tipo uma largura sim, uma largura não, sempre um pouquinho menos do que a largura da fita, porque depois a gente vai preencher, tem que preencher toda a borda para não vazar. Então você vai dando aqui alguns centímetros entre uma e outra, sempre menor que a largura da própria fita. Faz isso ao redor de toda a nossa forma. Bom, dá para começar assim. Agora conforme eu vou fazendo, colocando a borda no lugar, é só ir prendendo a fita. Deu para entender, né? Tá fazendo uma forminha no formato certinho aqui das agarras. Claro que depois toda a volta tem que ser muito bem vedada antes de você encher a forma de silicone. Não precisa ficar lindo, precisa ficar funcional. Agora eu vou vedar toda a volta com mais fita. Isso aqui já é um aprendizado que eu tive com um erro do passado. Se colocar uma fita por dentro da cartolina, é mais fácil de desmoldar depois, porque senão ela gruda, o silicone gruda muito na cartolina. Eu acabo tendo que, às vezes, cortar no estilete uns pedaços fora, de tão colado que fica. Então, e aqui desse filme plástico quase que tem em cima da fita, é mais fácil de desgrudar. Então, se você quiser revestir por dentro com a mesma fita, eu recomendo. É quase igual untar a forma com manteiga, sabe? Quando você está fazendo biscoito, a gente passa a manteiga na forma para não grudar. O princípio é o mesmo.
Mas é isso, tá feita aqui a nossa forminha de agarra. Bom, achei aqui um restinho de silver tape. A gente chama de silver tape, né? Não é silver, é um black tape. Enfim, uma fita preta. Terminei. Próximo passo: colocar as agarras na posição, coladas com o que você que tiver. Eu tenho aqui um Super Bonder ou similar. E qual a importância de colar a agarra no fundo da forma? Na hora que você coloca o silicone, ela boia. Então, se ela não tiver colada no fundo da forma, você vai perder todo o seu trabalho. Só umas gotinhas. Por isso que é importante riscar a base e marcar a posição. Porque agora, nesse processo de colagem, você não se perder com a posição das agarras, não errar na distância que estava programada entre elas. É só segurar alguns segundinhos cada uma na posição, que já cola. Dica importante, hein? Sem pressa. Que nesse processo de fazer molde, shapear a agarra, sem dúvida, a pressa é inimiga da perfeição. A gente tem que partir do seguinte princípio: a parte mais demorada, mais delicada e mais cara é justamente essa, né? Porque depois que você tem um molde bem feito, um molde bem cuidado, vai durar 30, 40, pelo menos, tiragens, né? Você vai fazer 30, 40 agarras de cada uma dessas aqui com esse molde. Então, quanto mais bem feito ele tiver, com as paredes grossas, com a forma bem feita, com silicone de boa qualidade, vai te permitir aí dezenas e dezenas de tiragens de agarra sem danificar o molde. Feito. Nossa forma aqui está pronta para receber o silicone. As agarras estão na posição, distância entre elas está boa, a altura da parede adequada ao tamanho da garra. Agora é dar uma boa soprada aqui com resíduozinho de poliuretano, dar uma boa soprada. Prestar sempre atenção se não tem nenhum tipo de vazamento aqui, nenhum pedacinho que ficou sem a fita. Tendo tudo certo, é misturar o silicone e começar a encher a forma. Bom, vamos lá. Próximo passo. Vou botar a forma aqui de lado um pouquinho. Tá aqui nossa borracha de silicone. Meu fornecedor é essa Aerojet. Por quê? Porque eu tenho um cadastro lá com o nome da Casa de Pedra, tenho um descontinho por ser empresa. Já vem o catalisador, já é a quantidade adequada a 1 kg de silicone. E assim, o principal motivo que eu compro aqui é do lado de casa. Pode não ser o preço mais barato, eu na verdade não pesquisei muito, mas em São Paulo, às vezes o mais barato é o que está perto. Porque só o que eu vou gastar de combustível, tempo no trânsito e estacionamento e etc, vale mais a pena comprar o que está perto. Então tá aqui, o silicone tem várias durezas, varia preço, varia um pouco a qualidade. Eu comprei esse bege, é o mais barato, não tem muito segredo. Comprei o mais barato porque vale mais a pena um molde bem feito
para durabilidade do que comprar o silicone mais caro num molde mal feito que vai estragar do mesmo jeito. Então tá aqui. Catalisador. Deixa eu colocar inteiro. Bem misturado. Ele vem duro no fundo, ó. Depois de bem misturado, ele vai ficar completamente homogêneo. Ele até muda um pouquinho de cor. Já começa a não empelotar mais, ó, ele tá já começando a ficar bem homogêneo. Percebe que ele dá uma, acho que ele dá uma clareada e fica bem leitoso assim, totalmente homogêneo. Bom, vamos lá. Vou aproximar aqui para vocês. Aproximar um pouquinho. Tá aí. Tá aqui nossa forma. Silicone catalisado. Esse é o primeiro quilo. Pela altura das agarras, pelo espaço vazio aqui, por experiência, eu acredito que vão mais 2 ou 3 quilos. Bom, isso aqui você rouba a espátula de silicone de cozinha da sua mamãe. No caso, eu roubei da minha mulher, ela ficou bem brava. Tinham várias lá. Peguei. Porque para raspar esses potinhos aqui, nada como uma espátula de silicone para raspar o silicone. Uma dica: guarda os copinhos de silicone, porque depois do silicone seco ele sai fácil daqui. Daí fica um potinho limpo. E você vai usar esse potinho aqui para mexer resina em pequena quantidade. Esses potinhos aqui são valiosos. Você vai perceber que o pote que você mexe resina, basicamente ele não serve para mais nada, porque a resina ela gruda demais e acaba com qualquer coisa. Então, qualquer potinho é valioso, senão você vai acabar com os baldes da sua mãe, as bacias da lavanderia e por aí vai. Esse é o problema de fazer coisa em casa, você acaba usando tudo que tem, inclusive o que não pode. Tá aqui nosso moldezinho preenchido com o primeiro quilo. Eu arrisco dizer mais 3 quilos para finalizar esse molde. Bom, meus amigos, como vocês tinham visto, a gente colocou a primeira camada de silicone. O que eu acho até interessante fazer colocar essa primeira camada, que ela veda bem toda a circunferência da forma, e depois de seco, ela já está seco, fazer as outras camadas. Principalmente em formas altas, quando a agarra é muito alta e a forma é grande assim, acho que a própria pressão do silicone acaba vazando, ou propenso a vazamentos. Então, sempre faz a primeira camada, deixa vedar bem essa parte da base da forma, depois de seco termina de preencher.
Uma dúvida que provavelmente vai surgir, e hoje como eu fui comprar mais silicone, eu vi o preço. Estamos falando de preço em dezembro de 2019. Eu paguei R$160 os 4 litros. Então falando em R$40 por litro com catalisador. Por quilo, né? Não é litro, é por quilo de silicone. Então essa forma aqui que eu suponho que foi um aqui, eu devo colocar mais 2,5, 3 talvez. 3 eu acho que é demais. Então a gente tá falando, se eu botar os 3 litros, a gente tá falando de uma forma que me custou R$160 para fazer essa forma. Claro, esses R$160 vai se diluir ao longo do processo de produção de muitas agarras. Então é importante que o seu molde dure, um molde bem feito dure aí 30, 40 tiradas de agarra, né, vezes 8 peças, ou seja, dá para fazer tranquilamente 300 peças, ou mais, né, depende do molde, se não estragar, você vai tirar 300, 400, 500 agarras, nesse valor de R$160 pelo molde. Bom, esse aqui é o terceiro quilo. Bom, a gente está observando aqui que basicamente o silicone tampou certinho as agarras. O que acontece? Provavelmente o topo de cada garra tá uma camadinha finíssima. Então eu vou colocar assim o quarto quilo para fazer uma camada mais grossa e uniforme, finalizando o meu molde para que ele dure mais. O que acontece dessa forma, provavelmente ao desmoldar as agarras, como o topo é muito fininho, eu acabaria rasgando a parte superior do molde. E daí perde todo o serviço, perde todo o trabalho, por uma economia burra de R$30, de R$40 de mais 1 quilo de silicone. Acho que vale a pena botar um quarto quilo aqui para engrossar essa base. Quarto quilo. Agora sim, cobriu bem. Esse foi o último. E importante agora colocar essa forma num lugar bem nivelado, porque ele vai, né, escorrer e preencher todos os cantinhos, e tem que ficar bem reta essa base. Se a mesa estiver levemente torta, ela acaba enchendo mais um lado do molde do que o outro, e na verdade o seu molde inteiro fica torto. Então essa mesa aqui não é a mais certinha. Eu vou tirar daqui agora, depois que eu terminar de raspar aqui, e vou deixar para secar, deixar secar essa última camada num lugar bem retinho. 1, 2, 3, 4 quilos. Nossa forma, vocês podem ver que a borda da forma está mais alta aqui e mais na pontinha desse lado, ou seja, essa mesa está levemente caída para a direita. Então eu vou tirar daqui e vou botar para secar numa superfície bem retinha. E é isso, tá aqui o nosso primeiro molde. Bom, vou deixar secando aqui na base da serra, que é bem retinha. Então tá aqui o nosso molde, vai secar. Eu coloquei essa tirinha de fita, que eu achei que essas laterais estavam abrindo um pouco, só para segurar, fazer essa forcinha lateral aqui, porque ela estava cedendo um pouco a lateral.
tá aí. Deixar secar e tá pronta para uso. Bom, estamos aqui com a... Já secou bem o silicone. Então agora o próximo passo é desmoldar. Vou tirar dessa forma aqui. Vou pegar um estilete. Lembra que eu falei de colocar um tape por dentro? Justamente para ele soltar com mais facilidade. Se não, tá vendo que ele soltou do silicone? Se não tem esse tape, o silicone gruda na cartolina e fica um terror para desmoldar. Isso aqui tem que fazer com bastante cuidado para não rasgar a forma. Soltando as bordas. As agarras estão coladas na... As agarras ficam coladas na base. Tem uma certa força aqui para soltar, mas com cuidado para não rasgar o silicone. Uma base. Tá aqui nossa forma, nosso molde pronto. Agora esse processo aqui de descolar o poliuretano do molde, essa primeira descolada aqui, ela é bem complicada, porque ele gruda bem. Então a gente vai quebrando os pedaços fora, com todo cuidado, sempre com bastante cuidado por causa do biquinho do parafuso. Ó, soltou. E aí o que acontece? Essa bordinha, ela fica toda irregular. E como fica uma película bem fininha de silicone que acaba infiltrando um pouquinho por baixo, é só pode vir com uma tesourinha fazendo um remate, ou muitas vezes só raspando o dedo assim, ó. Dá só essa raspadinha de dedo, ó, já dá o acabamento na borda. E em alguns lugares vai ficar um pouquinho de espuma de poliuretano grudada. Antes do primeiro uso, tem que fazer essa limpeza, digamos assim, do molde. Aqui ficou um pouquinho mais grosso, vai tirando com... Bom, dá para vocês verem já. A gente tem a primeira garra desmoldada. Tira todo o excesso, toda a espuma de poliuretano. Tá aqui. Igual eu fiz com essa aqui, fazer com todas as outras. Nosso molde tá pronto.
partir de agora, só pegar a arruela adequada aqui de 3/8. Dando exemplo para vocês, por que eu acho interessante deixar esse cone no... Porque ela vai segurar a arruela certinho no lugar. E por ele ser cônico, na hora de desmoldar ele saca mais fácil da resina depois. Coloquei a arruela, um leve spray de silicone, já vou adiantar aqui o assunto. Tem qualquer spray de silicone, qualquer marca, só uma passadinha assim é o suficiente, principalmente na região do parafuso, na hora da desmoldagem isso sacar fácil da resina. Tá aí, nosso molde feito. Bom pessoal, tá aqui o nosso molde já pré-limpo, né? Eu tirei toda a espuma de poliuretano dos shapes originais. Fica aqui, ó, uns detalhezinhos de grudadinho de espuma um pouco. Depois a gente faz ainda passa dá uma última limpada antes de fazer o primeiro uso. Mas tá aí. De novo, atentando, ó, o bigolinhozinho aqui onde vai a arruela, centralizada direitinho. Esse bigolinho aqui é a marca do parafuso soberbo. Tá aí, pronto para uso. É só colocar as arruelas no lugar, passar uma rápida camadinha de spray de silicone, que é um desmoldante para sair mais fácil da resina depois, e encher. Claro, eu recomendo sempre assim, quanto de resina eu vou fazer para encher esse molde? Pega alguma coisa milimetrada, esses acessórios de cozinha, né, que tem a milimetragem na lateral, enche de água, preencha aqui todas as forminhas com água até o nível máximo. Você vai ter ideia da quantidade volumétrica desse set de agarras. Daí é só preparar a quantidade de resina sempre um pouquinho a mais, para não ter desperdício. Enche aqui esse pouquinho, você faz se sobrar realmente o suficiente, você faz um pezinho.